Você já se perguntou o que acontece com o seu corpo depois da morte? Seu coração para, o cérebro desliga. Mas isso é só o começo. O que acontece nas horas, dias e até semanas seguintes pode parecer assustador, e o mais impressionante de tudo só acontece depois de muito tempo. O que acontece com o corpo quando morremos? Os primeiros minutos, o apagão total. Nos instantes iniciais após a morte, a atividade elétrica do cérebro se encerra completamente. Sem oxigênio, as células cerebrais morrem rapidamente, e em poucos minutos, a consciência deixa de existir. No entanto, estudos mostram que algumas células do corpo continuam ativas por um tempo, algumas podem sobreviver por dias. O coração para, o sangue deixa de circular e, com isso, surge o fenômeno do livor mortis. A gravidade faz com que o sangue se acumule nas partes mais baixas do corpo, criando manchas roxas na pele. Enquanto isso, o corpo esfria lentamente em um processo chamado algor mortis, perdendo cerca de 1 grau por hora até se igualar à temperatura ambiente. Às primeiras horas, o corpo se transforma. Após 3 a 6 horas, o rigor mortis começa. Sem energia para relaxar os músculos, eles enrijecem, deixando o corpo completamente duro. Isso pode durar até 48 horas, antes de os músculos voltarem a relaxar e o corpo começar a se decompor. Mas aqui vem um detalhe curioso: em alguns casos, o rigor mortis pode causar contrações musculares involuntárias. Isso significa que corpos podem se mover levemente, fazendo parecer que ainda estão vivos. Os primeiros dias, o início da decomposição. Após 24 horas, um novo processo começa. O interior do corpo entra em colapso, e sem circulação, as células do intestino começam a ser consumidas pelas próprias bactérias que antes ajudavam na digestão. Isso libera gases que fazem o abdômen inchar, enquanto a pele muda de cor para tons esverdeados e azulados. O cheiro da decomposição começa a surgir, um odor tão forte que é capaz de ser sentido a metros de distância. Isso atrai insetos, como moscas varejeiras, que depositam ovos na pele. Em poucas horas, as larvas começam a se alimentar dos tecidos moles, acelerando ainda mais a decomposição. E um fato bizarro: mesmo após a morte, cabelos e unhas parecem continuar crescendo. Mas isso é apenas uma ilusão causada pelo ressecamento da pele, que se retrai e expõe mais as unhas e os fios de cabelo. A segunda semana, o corpo se desfaz. À medida que os tecidos se desintegram, os órgãos entram em colapso e os ossos começam a se expor. Em ambientes úmidos, o corpo pode passar por um fenômeno curioso: a saponificação. Isso significa que a gordura corporal se transforma em uma substância parecida com sabão, preservando a pele por anos. E, dependendo das condições, algumas partes do corpo podem levar meses, ou até mesmo anos, para desaparecer completamente. Mas o que acontece com os ossos? Se o corpo estiver exposto ao ar livre, insetos e micro-organismos os consomem aos poucos. Em um caixão, porém, os ossos podem permanecer intactos por décadas, até que lentamente se desintegrem em pó. Os mistérios da morte. E aqui vem algo ainda mais impressionante: há relatos de cadáveres que gemem ou parecem se mover dentro de caixões. Isso acontece porque gases se acumulam dentro do corpo, forçando o ar a sair pela garganta, produzindo sons semelhantes a gemidos. Além disso, alguns corpos mumificam naturalmente, sem nenhuma interferência humana. Isso pode acontecer em ambientes extremamente secos, onde a umidade é tão baixa que impede a decomposição completa. E o mais intrigante? Algumas células, como as do sistema imunológico, continuam reagindo por dias após a morte, como se estivessem tentando lutar contra a decomposição. A morte pode parecer um fim, mas o que acontece depois dela é ainda mais fascinante e cheio de mistérios. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais curiosidades incríveis sobre o corpo humano. Até a próxima!